Oi, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elda Amorim e estou aqui para mais uma aula, só que vai ser uma aulinha bem gostosa. Hoje nós vamos contar uma história. Corra lá, põe o seu pijama, pega a sua venda, tá bom? Que a nossa história hoje acontece na nossa caminha. Ah, não esqueçam de pedir a pipoca para a mamãe, tá bom? Vamos escutar a história com pipoca. Nós vamos contar hoje a história do Peter Pan. Olha aqui, gente, o Peter Pan. Ai, que gostoso, muito fofinho. Então presta atenção na minha história. Peter Pan vive junto com uma fadinha chamada Sininho. Olha aqui a Sininho, gente. Então, o Peter Pan, vamos lá? Olha, o Peter Pan mora com a fadinha chamada Sininho na Terra do Nunca. Que terra é essa? Ah, uma terra bem distante, né? Uma vez, Peter Pan saiu da Terra do Nunca e foi voar por aí. Ele saiu voando sem destino. Aí, gente, ele começou a escutar uma voz doce, a voz de uma menina que contava uma história. Uma voz suave, meiga, né? Bem tranquila. E ela contava uma história. Peter Pan, muito curioso, foi até a janela, que ele descobriu onde estava saindo a história. Ele foi até a janela dessa menina e se apaixonou pela menina à primeira vista. Ele viu e falou assim: nossa, que menina linda! Olha que voz, né? A menina se chamava Wendy. Olha o Wendy, gente. Ela se chamava Wendy, né? Ela tinha os cabelos castanhos, os olhos claros, verdes. Só que aqui ela tá bem assim, delicadinha, com os olhinhos fechados. Os olhinhos dela era verde, né? Ela tinha 2 irmãos. Quem são eles? O João e o Miguel. Peter se apresentou para eles e convidou eles para dar uma volta. Os irmãos de Wendy não queriam ir, não queriam sair de casa naquela noite, né? Mas a irmã, a Wendy, estava tão fascinada, tão feliz, que conseguiu convencer os irmãos de acompanhar ela no passeio com o Peter Pan. E eles foram voando, voando de mão dadas e encantados com tudo aquilo que eles estavam vendo. Imagina vocês lá no alto, né, voando, olhando as belezas da nossa cidade, da nossa terra, encantado com tudo que eles estavam vendo, com tudo que estavam acontecendo, ficaram maravilhados. Já Peter Pan, para ele, isso era normal, sempre acontecia, né? Ele voar o mundo. O Wendy e seus irmãos conheceram a aldeia dos índios, visitaram o barco pirata e viram os meninos perdidos, porque Peter Pan levou eles lá para a Terra do Nunca. O Wendy e seus irmãos ficaram muito felizes. Tudo isso eles vendo lá de cima. De repente, o Capitão Gancho, gente, pararam. O que acontece? O Capitão Gancho avista o Peter Pan e seus novos amigos e manda canhões, enormes canhões na direção deles. Wendy, nesse momento, quase foi atingida e se desequilibrou e caiu. Porém, Peter a segura, fazendo com que os dois se apaixonem cada vez mais. Peter e Wendy e seus irmãos
conseguiram fugir e vão se esconder na casa dos meninos perdidos. Eles moravam dentro de uma árvore oca e usavam roupas todas rasgadas. Se encantaram com a Wendy e seu cheiro. Wendy, vendo que eles nunca tinham tido contato com uma menina, começou a contar lindas histórias para eles. Um belo dia, gente, o Capitão Gancho, olha o Capitão Gancho, raptou a princesa dos índios. Todos se juntaram para salvar a princesa. O tempo passou, né? E Capitão Gancho, não satisfeito com a situação, armou um outro plano. O Capitão Gancho sempre aprontando as suas. Dessa vez, para raptar os meninos perdidos. E não é que ele conseguiu. O rapto levou muito tempo. E ele pegou os meninos e levou-os para os navios. Chegando lá, eles jogariam os meninos no mar, onde seriam engolidos por um crocodilo. Quem lembra o nome desse crocodilo? O crocodilo Tic-Tac. Por que Tic-Tac? Porque ele engoliu um relógio e sempre que ele chegava perto das pessoas, as pessoas ouviam o relógio dentro dele. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas quando o pior ia acontecer, quem que chegou para salvar os meninos perdidos? O Peter Pan salvou os seus amigos. O Peter Pan apareceu, lutou bravamente com o Capitão Gancho e eles lutaram com suas espadas e o Capitão Gancho perdeu a batalha. E o Peter Pan salvou os seus amigos, né? Depois, quando voltam para suas casas, o que acontece? O Andy pede para o Peter Pan levá-los de volta para casa, pois os seus pais poderiam estar preocupados. Peter Pan pega os meninos, né? E a Wendy e leva-os de volta para sua casa. Os meninos entram, vão direto para os seus quartos e o Wendy conversa com Peter Pan, pedindo para que ele nunca esquecesse deles e pergunta se ele quer ficar com ela lá na casa, né? Peter Pan responde que não, porque a Terra do Nunca é a sua casa, é o seu local. E lá na Terra do Nunca, ele nunca cresceria, ele nunca deixaria de ser criança, porque o Peter Pan amava ser criança, né? Então ele se despede de Wendy e voa e vai embora. E o Andy baixinho sussurra: Peter Pan, nunca esqueça de mim, né? E assim acaba a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like, escreve lá nos comentários. Se vocês querem ouvir uma outra história, coloca lá nos comentários também, tá bom? E a nossa história acaba por aqui. Um big beijo no coração e até a próxima. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau!